psicanálise. Esta edição do programa Primeiros Passos vai mostrar como esses dois elementos se misturam nos palcos. Tem o detalhe do famoso reloginho do Freud. Os óculos do Freud. O que virou Freud. Em que momento surgiu o interesse pelo teatro? Aos 18 anos de idade, quando eu entrei na universidade, e era a época da ditadura. Então eu fiz parte de um grupo chamado TEU, Teatro Experimental Universitário, onde nós montávamos peças para denunciar a ditadura e tudo que estava acontecendo no Brasil naquela época, no início dos anos 70. E aí, durante um tempo, até durante a faculdade, eu fiz um pouco do teatro. Aí depois eu fui fazer medicina, depois psiquiatria, formação psicanalítica. Abandonei completamente essa história do teatro e de 10 anos para cá ele me pegou de novo. E aí eu voltei a fazer teatro, mas já um teatro muito específico, que é teatro e psicanálise, que é o meu interesse, que eu sou psicanalista. Então, eu faço essa pesquisa de teatro e psicanálise aqui na UVA, no nosso mestrado e doutorado de psicanálise, saúde e sociedade, onde eu desenvolvo justamente a articulação entre teatro e psicanálise. Como é para você conciliar a profissão de professor doutor junto com a psicanálise? Como que é a arte com a psicanálise? Pois é, você vê que na verdade são 3 funções. Uma é de psicanalista, a outra é de professor, onde eu dou aula, e a outra é ligada ao teatro, Então, na verdade, para mim está tudo muito articulado, Porque dentro da universidade, a pesquisa que eu faço é de teatro e psicanálise, O teatro, para mim, tem uma função também didática de transmitir a psicanálise. Então, com isso já tem essa articulação. Por outro lado, eu acho que o teatro, ele mostra, ele coloca em cena tudo que nós vemos os pacientes contando das suas vidas. Porque quando você vai contar alguma coisa da sua vida, elas sempre vêm as lembranças, os sonhos, as fantasias, elas vêm como cenas. Você lembra uma cena da sua infância, se você tem um sonho, são determinadas cenas que parecem filmes, ou então você tem uma fantasia que são cenas. Então, qual é a minha ideia? É de levar para o palco, com a companhia que eu criei para isso, chamada Inconsciente em Cena, justamente aquelas histórias, o que a gente vê e escuta no divã. E, por outro lado, me interessa também trazer à cena a história da psicanálise, como é que Freud foi descobrindo os impasses, os casos clássicos da psicanálise e da psiquiatria. Aujourd'hui, l'hôpital de la Salpêtrière est un musée pathologique vivant. Regardez ce groupe de patients en état d'hypnose. Il a suffi d'un coup de gong pour qu'ils deviennent cataleptiques. Les membres inertes, statiques. Hypnose en masse. Parfait pour une photographie. Você vai viajar para Paris com a peça. Como surgiu esse convite? Pois é, esse convite adveio lá dos franceses mesmo, Porque a peça, ela conta o encontro de Freud com o Charcot, que é o professor Charcot, na Salpêtrière, em Paris, no final do século XIX. E Freud, ele chega lá em Paris para fazer um estágio e ele fica tão impactado com o estudo da histeria e a encenação histérica dos sintomas que ele desiste de ser neurologista e ele volta para Viena para criar a psicanálise. Se você me beijar novamente, cuidado de mar. Linda. Amei. Saudade. E a minha peça é sobre isso. E aí, para nossa surpresa e nossa alegria, nós fomos convidados para representar, digamos, esse momento histórico na comemoração dos 400 anos desse grande hospital, que é o Hospital La Salpêtrière, que foi o palco da onde
tudo isso aconteceu, né? Essa minha peça eu já encenei aqui no Brasil, no Rio, e agora nós estamos fazendo uma versão em francês para levar e representar, então, esse momento histórico do encontro de Freud com as histéricas. Interpretar Freud exigiu muito esforço? Olha, é um grande desafio, né? O meu desafio foi porque, é assim, eu me proponho a ser o narrador da peça, né? Então eu vou narrando o que vai acontecendo e aí o narrador começa dizendo: e aí neste momento Freud disse o seguinte, aí eu faço o Freud falando aquilo. E aí continua assim, e aí daqui a pouco eu abandono o narrador e fico só como Freud, né? O que eu procuro fazer é tentar falar o que Freud poderia dizer na época, né? Então, para mim, na verdade, não tem muito esforço, porque eu não tento fazer caricatura do Freud, nem imitar como é que era o Freud, mas eu tento trazer, digamos, da forma mais verossímil possível, aquilo que eu entendo que é de psicanálise e que eu acho que Freud poderia ter dito, de uma forma ficcional, por um lado, e por outro lado eu peguei as coisas dele mesmo, né? As coisas que ele falou na época, ou até em outra época, eu uso falas do Freud para falar. Como surgiu a ideia da peça? Bom, a ideia da peça surgiu porque eu vejo uma conexão muito grande entre o teatro e a histeria, porque a histeria é teatral e o teatro é histérico. Então eu aproveitei essa conjunção para fazer uma peça sobre esse momento que eu diria que é criador da psicanálise, de descoberta da psicanálise. E por isso que a peça se chama assim, La Leçon de Charcot, Théâtre hystérique, a lição de Charcot, teatro histérico. Então, gostaria de convidar todos vocês para irem para Paris e homenagear Freud e Charcot na Salpêtrière no próximo início de outubro. O Primeiros Passos vai ficando por aqui. Agradecemos ao professor Quiné por essa entrevista. Merci, professor. E até uma próxima edição.